A gente vai ao vivo agora com o repórter Ícaro Novaes, porque temos falado, algumas vezes sobre uma ação policial em Nossa Senhora do Socorro, em que 4 pessoas foram mortas. E muito se fala de quem eram essas pessoas, se tinham passagem pela polícia, qual a circunstância em que isso aconteceu. A gente já conversou aqui com o Tenente Coronel Alisson Nunes, a gente já conversou com alguns representantes da polícia, tentando entender como é que a polícia vai investigar isso, mas agora a gente vai trazer um outro lado, a gente vai trazer o lado da família, Quem eram esses jovens, como que aconteceu na versão deles também. É com você, Ícaro Novaes. Olá, Mariana, mais uma vez boa noite para quem nos assiste. De fato, a gente recebeu inclusive o contato desses familiares, pessoas que estavam inclusive no dia que a operação ela foi articulada lá no Fernando Collor, no município de Nossa Senhora do Socorro. Aqui a gente tem, por exemplo, a 2 mães, das pessoas que acabaram morrendo nessa operação e também 2 companheiras ali, todas que estavam no local. Até conversei brevemente com elas aqui e elas disseram que quando os policiais chegaram, elas foram orientadas para que saíssem, para que deixassem aquela área. A gente vai entender um pouquinho essa história agora com a Joseilde primeiro aqui, Joseilde Gomes, ela que é a mãe, Mariana, de Max e Maicon, 22 e 27 anos, irmãos, mortos durante essa operação. Recapitulando aquele dia, a senhora estava junto com eles, o que a senhora lembra do momento da abordagem da polícia? O que a senhora viu? Boa noite. Eu não estava junto com eles porque eles estavam morando próximo à casa da avó. Naquele dia, eu estava com o filho pequeno dele, o de 2 anos, e eu recebi uma ligação de um primo dele que viesse para o Fernando Collor, que tinham acabado de matar o meu filho mais velho, Max, o de 27 anos. Que eu viesse logo, porque o mais novo, de 22 anos, ainda estava vivo, sendo espancado dentro da casa, e que minha sogra estava na porta, clamando pela vida deles. E assim, eu vi certa que um já tinha perdido. Porque o rapaz que ligou, o sobrinho dele que ligou para mim, o primo dele que ligou para mim, disse: olha, Max, os policiais mataram agora, está morto e foi jogado lá no muro do viveiro. Mas corra, que você ainda consegue salvar o mais novo, que é o de 22 anos. Ele está gritando por socorro e os policiais estão batendo nele. Então, foi quando eu vim e cheguei lá no local, mas infelizmente eu pedi um Uber, e o Uber demorou, e quando eu cheguei lá já não estava mais, os meus filhos já tinham levado eles e os outros tinham colocado dentro do carro lá da polícia, jogado que nem bicho dentro do carro, e tinham levado ele. E naquele momento eu pedia, clamava que eles me dissessem para onde tinham levado meus filhos, para onde tinham levado os jovens, para que eu pudesse, como mãe, ir buscar, saber, ter notícia, porque até então, como mãe, eu estava na esperança que eles estivessem sobrevivido. Mas assim, dentro do que aconteceu ali, porque eles tinham dormido na casa deles junto com os 2 primos, e eles foram surpreendidos pela manhã, com murros e chutos no portão, e eles não teve reação. Eles entraram na casa e espancaram e fizeram como eles queriam. E assim, eu só posso lhe dizer assim, que eu quero que tudo seja esclarecido. Se, como eles alegam que houve reação, prove que teve troca de tiro real. Que eles alegam que eles estavam a trabalho, que foi investigação, prove que tinha contra meus filhos. Meus filhos não tem nada que conste em delegacia, em nada. Meu filho é ficha limpa. Se você puxar até o CPF dele, você não vai ver nada que conste contra os meus filhos. Então eu peço
A justiça, eu peço a quem puder me provar o contrário. Eu, como mãe, eu peço celeridade, acelere o processo, me prove que como vocês agiram foram de maneira correta, o que foi que estava acontecendo, o que foi que fizeram, que eu vou dizer, se meus filhos estavam errados, eu vou cessar e vou dizer, vou chorar o meu luto como mãe, vai ficar a vida toda, até porque eu só tinha 2 filhos, e ali eu não posso, eu estou com 53 anos, mesmo que eu quisesse ter filhos, hoje eu não teria mais filhos. Então, assim, eles foram eu sempre dizia, filho, eu amo vocês, você é minha vida. Filhos, mamãe está aqui sempre. E todos os dias eu orava e ligando para ele, orando e guardando e protegendo através de oração. Todos os dias eu preciso que vocês falem comigo e digam que me ama. E eu não vou ter mais isso, entendeu? Eu não vou ter mais isso. Então, e meus filhos eram meninos íntegros, trabalhadores. Olha, eles cresceram. O meu mais novo, com 1 ano, foi trabalhar junto conosco, morar nos viveiros, pescando, criando camarão. Ele tinha uma vida, eles não precisavam viver na ilegalidade, porque eles foram criados trabalhando. E se for olhar o histórico, que as pessoas que conhecem ele, vão dizer todas as mesmas coisas. Eles vendiam peixe, camarão, eles tinham um viveiro de camarão junto comigo. A gente tinha todo um padrão de vida que não tem porquê o que estão dizendo sobre os meus filhos ser real. Se for, me prove. Faça assim, me prove, mostre legalidade, mostre provas. Se existe algum processo, alguma coisa que prove que eles são culpados em alguma coisa, prove que eles reagiram, prove o que aconteceu ali dentro daquele dia, se houve reação, se a polícia teve que reagir porque eles foram contra a polícia, porque jovens que estão na mão da polícia, que eles estavam sendo espancados na mão da polícia, sofrendo, não tinha porquê ele esbojar a reação se eles já estavam presos na casa, se eles já estavam dominados. Se você for olhar o corpo deles, quem teve lá, foram espancados. Como eu disse há pouco, o meu menino mais novo gritava por socorro, que significa que ele já estava controlado. Então, que eu saiba, para você soltar um policial reagir a tiros, tem que ter troca de tiros. Eu quero que eles me provem isso, me provem que houve essa troca de tiro, me provem que ele reagiu de acordo com a reação dos meus filhos. Com a ação gera uma reação. Se a ação dos meus filhos foi atirar, eles reagiram contra os meus filhos. Então me prove que meus filhos agiram dessa forma, que não só os meus, mas os outros que estavam lá. José Hilde, eu vou até agradecer pela fala da senhora. Vou puxar para cá a Fernanda também. Vou pedir para trocar de posição aqui. A Fernanda, ela é Fernanda Lias de Oliveira, genitora da vítima Renato, de 17 anos, né? Sim. Em relação ao Renato, assim, ele também estava junto com o Max e o Maicon. Como é que foi? Como se deu? A senhora também estava no momento ou a senhora chegou depois? Como foi esse momento da abordagem ao seu filho? Não, eu moro vizinho da casa. Eu me acordei assustada já com os tiros e meu filho não tinha hábito de ficar lá. Ele foi dormir lá para assistir o jogo com os meninos. E eu queria entender uma coisa. Meu filho só tinha 17 anos. Meu filho foi espancado, quebraram o crânio do meu filho. E meu filho nunca fez nada. Meu filho não tem ficha de nada, meu filho nunca roubou, nunca matou, nunca fez nada. Então, o porquê da covardia? Porque eu achei muita covardia ali. Ele é apenas um jovem, um adolescente. O que foi que ele fez de tão grave para ele ser torturado e morto? Ele teve uma pena de morte ali. Então, eu quero entender o que houve ali. Eu quero justiça, primeiramente, e quero entender o que aconteceu ali. Eu quero que eles tragam para mim o porquê eles mataram meu filho, o porquê eles espancaram meu filho, quebraram o crânio do meu filho. Eu quero entender. Eu estou sem resposta, eu preciso de resposta. O seu filho ele foi morto por espancamento, ele também tinha marcas de tiros. Qual foi a situação do seu filho? Ele tinha marca de tiro também. Então eu quero entender também se ele foi espancado antes dos tiros ou mataram ele e depois quebraram o crânio dele. Eu quero entender isso. Muitas perguntas sem respostas. E eles têm que provar o que foi que meu filho fez para ter esse fim, que foi a morte do meu filho. Quando a senhora
ouviu o tiroteio, a senhora tentou se aproximar, a senhora recebeu alguma ameaça, algum alerta dos policiais? Eu tentei me aproximar, minha sogra tentou se aproximar, eles disseram se ela se aproximasse ela ia morrer. E minha sogra tem 74 anos. Minha sogra se ajoelhou no chão, pedindo pelo amor de Deus para eles não matar os meninos. Porque os meninos já estavam refém deles. Por que eles mataram eles? Por que eles não prenderam eles? Não levaram preso? Eles foram... certeza que é muito difícil para mim. Fernanda, eu vou conversar agora aqui com o advogado, porque os familiares, eles procuraram um advogado, claro, ainda lidando com o luto, né? E aí agora para entender, para dar os próximos passos, porque todos os familiares têm questionado como se deu essa operação, a forma como a polícia agiu, inclusive a justificativa que a polícia deu em relação à atuação, né, para aquela operação, que seria denúncias e de que estava ali para combater pessoas envolvidas com homicídios, com tráfico de drogas. Essa foi a justificativa da polícia. Eduardo Nunes, que está agora fazendo a assessoria jurídica, vai fazer o acompanhamento das famílias. O que já deu para apurar com a polícia de informações a respeito dessa operação? Quais são os próximos passos agora, a partir do momento que os familiares te procuram? Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos. Bom, nesse momento estamos esperando o relatório da Polícia Civil, né, que está com o Dr. Alain, da 4ª Divisão A, então nós não vamos se precipitar, né, não vamos trazer nenhum tipo de argumento que não tenha algo que seja sólido, né, elementos aí de provas em relação ao que aconteceu. Claro, a família ela quer entender o que aconteceu, né, a Polícia Militar já se pronunciou dizendo que há um relatório operacional da própria Polícia Militar, aonde eles reagiram, né? A família quer saber, como as mães falaram aí, olha, como foi essa abordagem. A Polícia Militar diz, olha, nós chegamos lá, né, no relatório operacional, e porque já sabíamos, segundo eles, né, olha, já sabíamos que existem 5 inquéritos, que existem processos aí em relação a essas pessoas, e quando chegamos lá falamos, segundo a Polícia Militar, falamos, olha, nós somos a equipe da polícia, né, e queremos aí saber se tem ilícitos, é isso que está na entrevista da Polícia Militar, se tem indícios de ilícitos. Bom, então a gente quer saber como foi isso, bateu na porta, diz aqui a polícia, abram a porta porque precisamos entrar, e aí pergunta se teve mandado de prisão. Bom, pela forma que já falaram, não. Pelo que nós já investigamos também, buscamos, né, o que está em processos aí, não existe nenhum mandado de prisão. Olha, tem 5 inquéritos. Sim, mas eles foram indiciados desse inquérito. O que nós temos é isso, foram 4 pessoas mortas, 17, 19, 22 e 27 anos, trabalhavam, eram empresários. De qualquer forma, 2 eram, né? Os outros 2 trabalhavam para os outros 2, e até agora ninguém sabe como foi essa abordagem. A polícia, eu entendo dessa forma, ela pode se manifestar dizendo, olha, foi assim, batemos na porta aqui, a polícia, abram a porta que nós queremos entrar, ou nós vamos entrar. Acredito que deveria ser, nós queremos entrar, ou nós podemos entrar. Então, assim, essa resposta a polícia não deu, né? As mães estão aguardando se foi dessa forma, ou eles estavam na porta e aí viram a polícia, e a polícia de longe disse, nós vamos entrar aí porque sabemos que tem drogas e armas. Bom, então, foi dessa forma, porque até então não tem tiro da casa de fora, de dentro para fora. O que se encontra nesse momento só é tiro de fora para dentro da casa. Então, assim, são situações que a polícia divulgou, são 4 elementos perigosos, eram 7, até disse, olha, eu estou falando aqui segundo o que a Polícia Militar informou, né? Não sou eu que estou inventando, é a própria Polícia Militar. Olha, tinham 7 a 8 pessoas lá, 3 fugiram. Não é isso que as testemunhas estão falando. 3 disseram que foram liberados pela própria Polícia Militar, e os outros 4 foram mortos.
Eduardo, muito obrigado. A gente vai seguir acompanhando esse caso para trazer os desdobramentos. A gente pede, inclusive, para que fique em contato com a gente. Infelizmente, nosso tempo está curto aqui. Bom, Mariana, então é isso. A família agora com o advogado buscando respostas, aguardando esse relatório da polícia para entender de que forma que foi realizada essa operação policial. Agradeça, por favor, Ícaro, aos familiares, ao advogado pela presença, desejando, viu, essa mãe que perdeu 2 filhos, meu Deus do céu, ouviu esse relato para mim, foi dilacerante, um de 22 e outro de 27, outros 2 jovens, né, um de 17, outro de 19, é muito triste. Obrigada pelas informações.